Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia diária da palavra. É importante a gente ouvir a liturgia, porque ela é veiculada nas celebrações católicas, apostólicas, romanas, no mundo inteiro. Liturgia deste sábado, 3 de agosto de 2019. 17ª Semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde e temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Deus habita em seu templo santo, reúne seus hinos em sua casa. É Ele quem dá força e poder a seu povo. É um trecho do Salmo 67, versículos 6 e 36. Oração do dia. Ó Deus, sois amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 25, versículos 1 e de 8 a 17. O Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então farás soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação fareis soar a trombeta por todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada, pois é um ano do jubileu, sagrado para vós. Mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão, de acordo com o número de anos decorridos após o jubileu, o teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 67, versículos de 2 a 3, 5, 7 a 8, refrão 4. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgas o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa,
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Herodes queria matar. Mateus 14, versículos do 1 ao 12. João, o batizador, tornara-se um homem incômodo para o rei. De início, após sair do deserto, onde convivera com as víboras, as abelhas e os gafanhotos, João parecia, no máximo, uma figura folclórica, um arremedo descabelado dos antigos profetas, vestindo o típico cinturão de couro, conforme em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. A coisa começou a mudar quando multidões se dirigiram ao Jordão acolhendo contritas o convite à conversão na expectativa do Messias prometido. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e da Pérea, teve a curiosidade excitada por aquela insólita figura, mas ao mesmo tempo pressentia no ar algum tipo de ameaça. E mudou mais ainda quando explodiu nas margens do Jordão a denúncia de João Batista, recriminando o comportamento escandaloso de Herodes, que tomara a esposa do próprio meio-irmão Filipe, caído em desgraça perante Roma.
A voz áspera do batizador ressoava como uma trombeta nas areias do deserto. Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Os ouvidos de Herodíades ardiam com os ecos. Seu coração ardia de ódio. Como se vê, a missão do profeta inclui o anúncio e a denúncia. Por um lado, João Batista anunciava o reino de Deus, por outro, denunciava o reino dos homens. Não admira que, na história da Igreja, esta missão profética tenha sido o motivo de perseguições e calúnias, repressão e violência. Todo tirano pretende negar à Igreja de Jesus o direito de anunciar a verdade e reprovar a mentira. O Terceiro Reich logo mostraria o rosto do anticristo ao perseguir judeus e cristãos, duas comunidades que preferiam ouvir a palavra libertadora de Deus antes que os discursos dominadores do Führer. A maioria das lideranças cristãs repeliu os projetos de Adolf Hitler, o que iria gerar numerosos mártires da fé, entre os quais o teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, cujas cartas da prisão são admirável testemunho de fé cristã. O Império Soviético, nascido do comunismo ateu, agiria de forma idêntica, encarcerando bispos, assassinando sacerdotes e proibindo o ensino religioso e demonstrações públicas da fé. No México, nos anos 30, o governo de inspiração maçônica fechou os templos, perseguiu os padres e cobriu de sangue a terra de Juan Diego, o amigo de Nossa Senhora de Guadalupe. Nestes casos históricos, uma constante a reação violenta contra aqueles que denunciam o mal institucionalizado. No campo oposto, o compromisso cristão com a verdade e a liberdade, e o testemunho admirável da legião de cristãos que não compactuaram com a opressão. Em nosso tempo, continua acesa a luta pela vida. O complexo de Herodes move a ONU e muitos governos na direção do aborto legal e da eutanásia, contra a família e o amor fiel. De que lado ficaremos nós? Orai sem cessar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Vamos ao santo do dia agora? Hoje é o dia de Santa Lídia, 3 de agosto de 2019. Pois é, dia 3 de agosto, dia de Santa Lídia, amiga do apóstolo São Paulo. Lídia era uma proprietária de sucesso, rica, influente e popular, exercendo sua liderança entre os filipenses e principalmente dentro da própria família. Quando a Bíblia fala que Lídia comercializava a púrpura, isto significa que ela era muito rica, pois a púrpura era usada como símbolo de alta posição social e consumida apenas pela elite das cortes. Durante uma de suas pregações em Filipos, o apóstolo São Paulo e alguns de seus seguidores foram ouvidos por ela. Lídia era convertida ao judaísmo, mas diante das palavras de Paulo, ela sentiu-se atraída profundamente pela mensagem de Jesus. Quando terminou a pregação, Lídia se tornou cristã. Com seu testemunho, conseguiu converter e batizar toda a sua família. Depois disto, ela os convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. E os forçou a aceitar o convite. A casa de Lídia se tornou a primeira igreja católica em solo europeu. Lídia usou todo o seu prestígio social, sucesso comercial e poder de sua liderança para, junto com outras mulheres, levar para dentro dos lares a palavra de Cristo.
O culto a Santa Lídia é uma tradição cristã das mais antigas que a Igreja Católica tem notícia. A sua veneração é respeitada, pois seus atos são sinais evidentes de sua santidade. Ela é chamada padroeira dos tintureiros. Reflexão. Santa Lídia é exemplo de mulher batalhadora e caridosa. Sua posição social de destaque não impediu de amar o Cristo, oferecendo a todos as melhores possibilidades de encontrar-se plenamente com o verdadeiro Mestre. Que bom se nós soubéssemos usar o que temos para o bem das pessoas, difundindo assim as palavras do Evangelho. Viu? Que bom se soubéssemos usar o que temos para o bem das pessoas. Use o seu dom para o bem dos outros. Use o seu dinheiro para o bem dos outros. Use a sua fama para o bem dos outros. Difunda a palavra do Evangelho. Oração. Rezemos. Amada Santa Lídia, vós que fostes convertida ao cristianismo por um dos apóstolos de Jesus, São Paulo, abrigando-os em vossa casa, e assim fizestes com que toda a vossa família conhecesse a conversão. Olhai por todos aqueles que não sabem aproveitar seus talentos para o bem das pessoas e dai-lhes a graça da conversão. Assim seja. Amém. Santa Lídia, rogai por nós. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E eu gravei este vídeo para divulgação livre. Podem divulgar à vontade, porque foi Jesus que falou. Ide pelo mundo e evangelizai. E o que de graça recebemos, de graça daremos aos outros, não é? Meus endereços na internet: repórterpaulomaciel.blogspot.com é o meu blog. Rede social: facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube: Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vem, Senhor. Eu quero viver com o Senhor Jesus Cristo na vida eterna. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele providenciará, Ele proverá. Creia e vai acontecer.